A questão da saúde é tema para a análise com Domingos Andrade, diretor executivo do Jornal Notícias. Domingos, e começamos precisamente com a questão da greve dos médicos. Em cima da mesa, o Governo promete diálogo, os médicos estão à espera de respostas ou ameaçam partir para a nova greve. Acreditas que há espaço para entendimento, tendo em conta os sinais que vão saindo de ambas as partes? Boa tarde, Stella. Há um ano que o Ministro tem vindo a prometer aos médicos que iria resolver a situação. E é de tal forma assim que no último ano nós tivemos 4 greves na saúde, 2 delas parciais e 2 greves nacionais, e com a adesão para aquilo que se pode ir assistindo pelos números, com impacto muito forte no setor da saúde, sobretudo nos hospitais e sobretudo nos hospitais com consequências muito sérias para os doentes. Portanto, há aqui uma pressão muito grande dos médicos que dizem, como vimos ainda há pouco numa peça, que dizem não querer nada, eles não querem aumentos salariais, apenas querem que seja reposta a situação que estava antes da Troika. Durante o período da Troika foi combinado com Paulo Macedo um acerto numa série de diretrizes que o Ministério então da Saúde impôs. Estamos a falar das horas extraordinárias, do número de doentes por médico de família, no número de operações que fazem ou que não fazem, e no número de dias de horas que estão de urgência, e portanto tudo isso foi aumentado durante o período da Troika e é isso que os médicos agora querem. E não é apenas o único problema que o Ministro da Saúde tem na saúde ao nível laboral. Tens, por exemplo, a questão dos enfermeiros, que não está ainda resolvida. Parece que há um bom entendimento, e ainda dos técnicos de saúde, de que se fala pouco, mas que estão há 8 dias... que estão em greve, precisamente. Sim, que estão há 8 dias em greve, e com impacto que nós não conseguimos percepcionar no imediato, mas sendo eles responsáveis por todos os exames e diagnósticos, é óbvio que isto tem um impacto muito grande, sobretudo nos hospitais. Portanto, dizendo o Ministro que está, o Ministro que é, como te disse, recordista nas greves dos médicos, dizendo o Ministro que resolverá isto tudo até ao final do ano, significa que ele vai deixar de estar como está e como tem estado, preso ao Ministério das Finanças, porque essa é a grande questão. Vamos ver o que é que acontece na segunda-feira. Na segunda-feira ele vai ao Parlamento discutir o orçamento na especialidade. É verdade que o Ministério da Saúde vê contemplado um aumento de cerca de 360 milhões de euros, se não me falha a memória, para o orçamento de 2018, mas também é verdade que grande parte desse orçamento se esgota naquilo que está a ser negociado com os enfermeiros e no descongelamento das carreiras. Portanto, olhando também para uma outra questão deste dia, que é o Conselho Nacional de Saúde, um órgão que foi criado pelo Governo para avaliar o estado da saúde. E portanto, a questão dos 1.000 milhões... E que disse que são precisos 1.000 milhões, que o orçamento da saúde, no fundo, usando uma linguagem popular, que de orçamento em orçamento se empurra com a barriga os problemas que vão sendo acumulados na saúde. Ao nível do investimento, tiveste, por exemplo, o bastonário a propósito do caso do Legionela a dizer que há um desinvestimento grande, enfim, ele não faz uma ligação direta, mas insinua que há um desinvestimento grande ao nível das infraestruturas, por exemplo, ao nível do investimento e das dívidas aos fornecedores, que estão a aumentar. E, portanto, o que tu tens um ministro que está, de facto, capturado pelo ministro, pelas Finanças, que vai segunda-feira ao Parlamento e que vai ao Parlamento com esta situação difícil. Vamos perceber em que é que ele vai, tentar perceber como é que vai ser a execução do próximo ano, mas, na verdade, o aumento de 360 milhões que está previsto para o orçamento de 2018 esgota-se, como te disse, completamente naquilo que está a ser negociado para as carreiras dos enfermeiros e também no descongelamento das carreiras da função pública, e, portanto, que vão absorver grande parte dessa verba. Já ela, deixa-me recordar-te, Estela, já ela que vem de algumas taxas, como, por exemplo, o imposto sobre o sal. Portanto, temos um Ministro da Saúde que dialoga bem, que vai para as reuniões e tem conseguiu, pelo menos durante o primeiro ano, conseguiu fazer de conta que negociava, conseguiu de algum modo juntar os profissionais da saúde em torno das dificuldades que o país ainda atravessava, mas cuja capacidade de estar numa mesa negocial sem continuar a dar nada, parece estar a esgotar-se, está aliás a esgotar-se muito rapidamente pelo que se tem visto, quer nos enfermeiros, quer nos médicos. Domingos, e assim concluímos a análise àquilo que se passa na saúde por estes dias. Obrigada. Obrigado, Stella. Até logo.